Bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem com vocês? Sim. Dia. Descansaram bastante? Uma semaninha passou tão rápido, né? Opa! Mas deu para acordar o dia, esquecer de Rosa, de todo mundo, não ter que ficar assistindo aula, fazer atividade. Deu para dar uma respirada? Show. Gente, é o seguinte, ó. Vou falar alguns recadinhos para vocês antes da gente começar. Em relação à sala de aula lá no Alunos Book, vocês já estão sabendo manusear aquilo, entrar, futucar, tudinho? Sim. Tá tranquilo? Por quê, gente? O que está acontecendo? Eu já até lancei uma atividade para Ô, vocês. professora, Oi? então um negócio aqui. É porque, assim, tá tendo uma obra aqui de casa, então não vou deixar o microfone ligado por muito tempo, mas... Professora, eu não entendi. Pra que serve essa sala de aula? Porque, tipo, já tem um notebook. Aí botaram mais uma plataforma. Aí, às vezes, eu olho nos books, quero jogar a sala de aula e tem 3 anos de atividade que eu não fiz, que Não, tinha que fazer, eu tô confuso. Vamos Porque, lá. tipo assim, Então, eu vou falar rapidinho aqui para vocês. É o seguinte. Agora, tudo que vocês forem realizar, as atividades que os outros, não só a minha disciplina, todas as matérias, o professor vai lançar lá nesse sala de aula. Então, você então não esquece lá preciso olhar aquelas... mais nos books Vocês não entravam lá em tarefas antes? nas tarefas online, mas nos books... Porque nos book ali você entra, olha só nota, presença, olha isso tudo, Sim, não é? sim. Aí tem um recurso lá que se chama sala de aula. Então, em relação à atividade, se o professor passar um trabalho, o professor vai colocar lá nesse recurso, sala de aula. Então, você não vai olhar mais lá em tarefas online, igual a gente lançava antes lá, não. Você vai olhar em sala de aula, certo? Só que o que acontece? Lá no sala de aula, está acontecendo alguns probleminhas, né? Que os meninos estão mandando até mensagem, que você não vai, eu vou olhar lá a atividade do menino, me tá só assim, concluído. O menino só vai lá e coloca concluído. E não coloca o anexo. Então, se a gente está pedindo uma atividade, você tem que anexar ele para a gente estar vendo. Então, quando vocês tiverem, né, forem ver atividade, realizar atividade, vocês têm que anexar ela e colocar lá concluído. Não só coloca concluído, não, porque se não tiver resposta, como que o professor vai avaliar? É porque Certo? eles Disso eu não falam sabia. que alguns professores, a gente até perguntou, eles falam que a gente só tem que mandar quando tá por escrito lá, enviar atividade, anexar É, atividade. Isso que os professores falam com a gente. Repete aí, Flávia. Não é a Ana Clara que tá Ah, falando. desculpa, amor. Fala, Ana Clara. Alguns professores falavam com a gente que a gente só tinha que anexar alguma atividade lá quando eles pediam. Por isso que a gente só manda para vocês a atividade lá na sala de aula quando tem escrito lá, mandar atividade, mandar a foto. Ah, tá. Então, vou deixar esse recadinho, então. Porque o que que acontece, gente? Igual a atividade lá, não coloquei esse mandar atividade, né? Eu vou até editar depois. Porque esse semestre são 60 pontos. Pra caramba, né? E eu vou dar muito ponto assim de prática do que vocês fazem no livro, atividade, certo? Então, quando eu colocar lá, então, eu vou colocar escrito isso certinho para vocês mandarem, porque lá, outra coisa que acontece, lá só aceita arquivo em PDF. Então, quando vocês forem enviar, vocês têm que converter para PDF
aí lançar, anexar a atividade lá. Então, vocês ficam ligados, só aceita um anexo, né? Não aceita, tipo assim, 2 arquivos, tal, só aceita um. O negócio é meio chatinho, então, entendeu? Então, muito pontinho relacionado, eles não passaram a divisão para a gente de notas, mas esse ponto relacionado à atividade que vocês cumprem e me enviam, para não ficar aquela loucura, né? No final do semestre, que vocês ficaram, né, cheio de coisa para fazer, e era trabalho, era isso, era aquilo, tal. Eu já vou dando esses pontos aí no decorrer do semestre para a gente ficar tranquilo. Show? Mas qualquer dúvida, pode me mandar um zap, ver, né? Que a maioria não está conseguindo, sei lá, mandar por lá, né? Porque é tudo novo, tal. Eu abro a sessão, coloco lá no grupo, ó, gente, manda para o meu zap então, enfim, a gente vai se falando. Qualquer dúvida, é só mandar um zap para mim que a gente troca uma ideia, beleza? Show? Vamos lá, então. O que a gente vai ver agora, então, até o semestre a gente viu, né, de média, então a gente vai, né, questão de atividade, não cobrar mais nada relacionado à Idade Média. Então, agora a gente começa no capítulo 13, falar sobre renascimento. Um pouquinho disso. Como o assunto é longo, eu não vou falar tudo hoje para não embaralhar a cabeça de vocês, não. Vou falar só algo, um pouco, na outra aula a gente dá continuidade. Show? Então, vamos lá. Não esqueçam, tá, gente? Colocar o nomezinho aí na lista no chat, tá? Que às vezes sai, depois esquece de colocar, certo? Então, vão colocando aí o nomezinho na presença. Beleza? Vamos lá, então. E os slides, estão vendo? Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Lá na Idade Média, a gente viu, né, que a igreja tinha esse total domínio, né? Era tudo voltava, era dentro de tudo. Teocentrismo. Isso, muito bem, o teocentrismo. Quando chega aqui, no movimento... Antropocentrismo. Isso, o antropocentrismo. Isso aí, Lucas, show. Então, eu trouxe trouxe essa imagem aí, que eu acho que vocês já viram até lá na filosofia, né? Esse homem vitruviano, né? Que o Leonardo da Vinci ele produz, inspirado na imagem do Marcus Vitruvius Polio, certo? Então, o que vai? Eu coloco aí o homem sobre nova perspectiva. O que vai agora? Qual vai ser a função? O que eles vão fazer aqui no Renascimento? Ele vai, né, ter o homem como de tudo. Aqui eu trago a imagem, que essa imagem vai retratar para a gente, né? A questão do equilíbrio, a questão da mesa, né? Que era o que buscava nesse período, né? Mostrar as proporções ideais, né? Fala um pouquinho também a perfeição, né? Das formas, dessas proporções ideais que eu falei para vocês. Descreve um pouquinho, né? Esse homem vitruviano descreve um pouquinho a questão da filosofia humanista, né? Como eu falei para vocês, que vocês veem isso na disciplina de filosofia também. Essa questão do antropocentrismo, como o colega falou. Então, o racional, quando eu falo filosofia humanista, antropocentrismo, eu vou pensar nesse pensamento racional, certo? Então, basicamente, nesse período, a gente vai falar muito disso daí, tá? Aqui eu coloco uma imagem para vocês, um pouquinho dos outros movimentos artísticos, né?
períodos da história que a gente já viu, né? Então, quando a gente falou lá na arte clássica, no Egito, né? Na Grécia, na Roma, fala do antropocentrismo, a gente chega na Idade, eu coloco aí, porque é um momento, né, que ficou até conhecido como Idade das Trevas, então vocês já aprenderam, tenho certeza, lá na história também, bem mais a fundo, falando sobre isso tudo que rolou, e fala um pouquinho desse renascimento, né, que a gente fala também em renascimento cultural, o nome em si, né. Então, gente, quando eu falo nisso, é um dos períodos artísticos que eles até já cobraram em Enem. Quando eu falei até para você, eu falo lá em arte clara, Idade Média, isso eles não refletem muito, nunca é cobrado no Enem. Mas quando eu falo em Renascimento, eles já deram um foco nisso daí. Então, eles cobraram falando disso daí, a questão da arte e a ciência agora, elas vão andar juntas o tempo todo. Então, é um dos movimentos artísticos de várias descobertas, né? Que eles tinham contato direto com a ciência, certo? Vamos lá. Eu coloco as imagens para vocês também, né? Para falar um pouquinho que quando eu falo em renascimento, vocês vão ver várias características, quando eu for citar, que vocês viram lá na arte romana e lá na arte grega, na Idade Clássica, certo? Então, aqui eu trouxe algumas imagens que remete lá à matéria que a gente já viu. Uma prática muito forte nesse período, né? Renascimento, vocês já viram lá em história? Ainda não. Ainda não? Show. Uma prática, né, muito presente aí no Renascimento vai ser a questão do mecenato, né? A prática do mecenato. Então, eu coloco a foto desse gata aí do governador da cidade de Florença, que foi uma das pessoas que era um mecena que praticava essa ornato. Então, o que é? Esses governadores, essas pessoas aí de poder, elas vão contribuir, elas vão financiar a arte, elas vão investir. Então, o que isso eles vão investir para quê? Isso é como se fosse um status, né? Um prestígio para a sociedade. Então, isso daí é como se fosse um patrocínio, igual lá. Hoje tem uma festa, quando tem algum evento tal, tem lá, né, as pessoas, né, ou lojas, enfim, pessoas que patrocinam, sempre aparecem em destaque, né, o patrocínio. Isso daí, lá naquela época também existia, e tinha o nome, né, de mecenato, né? Então, eles vão ajudar nesse desenvolvimento artístico, investindo grana, né? Financiando, para ter esse status, esse prestígio aí da sociedade. Então, isso daí foi uma das práticas que começaram nesse período do Renascimento. A gente vai ver aqui um pouquinho, né? Dos elementos que surgiram, né, os elementos na pintura que surgiram nesse período do Renascimento. Então, como eu falei para vocês, foi um período de muita contribuição, de muita surgimento de novos recursos para o artista e tudo mais. Então, é nesse período, né, vai surgir a óleo, né? Então, até então, usado esse recurso ainda, né? Então, a pintura a óleo vem com destaque, né? Que umas pessoas, né? Quando eu falo Leonardo da Vinci, gente,
é uma pessoa que vai ter muito destaque nesse período aqui, que é um cara que vai trazer muitos recursos, né, para a arte e tudo mais, beleza? Então, como eu falei para vocês, para eles mostrarem essa beleza, esse equilíbrio, essa harmonia, essa perfeição, os caras estudavam até a anatomia do corpo. Então, o Da Vinci foi um cara que estudou, aprender realmente para fazer com perfeição as imagens e tudo mais, aprender mesmo a anatomia, como que era, tal, para fazer aquilo ali tudo certinho, tudo bonitinho. Então, ó, a pintura a óleo, período. Outro recurso que até então não era produzido nas composições é a perspectiva. Então, se for ver, muitos elementos que eu já falei com vocês, sempre a arte ela vai estar ligada com alguma disciplina, algo assim. Então, a gente pode notar, quando eu falo perspectiva, eu falo de matemática. Então, não exclusivamente, eu falo muito para os meninos. Quando a gente fala em Enem, né, que a gente tem que ficar reforçando isso, tal, para vocês, que querendo ou não, a gente fala sistema, o sistema vai ficar através de prova, através de resultado, vai ser assim a vida de vocês sabem disso, né? Não adianta vir aqui alisar, mas lá o mundo lá fora vai te qualificar, vai fazer desse jeito. Então, quando eu falo em arte, às vezes não só ali totalmente explícita na matéria ali em códigos e tudo mais, mas ela pode estar fazendo relação lá na matemática, na geografia, na filosofia. Então, só agora a gente já viu a arte fazendo a ligação com a matemática, fazendo a ligação com a história, quando eu falo lá dos mecenas, fazendo a ligação com a filosofia, lá no Homem Vitruviano. Olha uma de relação que a gente fez, essa interdisciplinaridade. Então, esse olhar aí, certo? Então, a perspectiva foi esse recurso, né, que eles deram para dar essa ideia de profundidade, para não ter só um plano na imagem, certo? A imagem aí não tem só esse plano aí com Jesus, os discípulos e tudo mais. Olha lá atrás, certo? Então, eles aqui, olha o que eu falei para vocês, a arte e a ciência vão estar totalmente ligadas. Então, a proporção da perspectiva, né, que é igual a essa matemática, vai ser um recurso utilizado nesse período. Então, já falei de duas coisas hiper importantes na arte, né, que surgiu no período do Renascimento. Outra aqui, ó, é o esfumato ou chiaroscuro. Rosa, a gente fala muito esfumato, né, para ficar mais fácil aí para vocês. O que é essa técnica do esfumato? Vou falar agora, meninas aí, hein? Esse esfumato é o esfumato da sombra, que a gente usa, da sombra. Quem tem o olho pequeno faz o esfumar, a sombra que tal, para o olho crescer. Olho grande e tal, faz a técnica. Enfim, eles vão usar esse esfumato aqui, que vai dar essa ideia de profundidade. Então, é uma técnica que o Leonardo da Vinci vai... Então, ó, olha aqui, eu não coloquei, né, o contorno, então não tem contorno na imagem, não utiliza contorno, né, no pincel não faz nada. Vai ser essa gradação de cores, né, que vai dar essa ideia de distanciamento, de perspectiva, de profundidade. Então, olha o que o recurso que eles fizeram para dar essa ideia aí de distanciamento na imagem, certo? Então, é uma outra técnica, isso tudo eles produziam essas técnicas na pintura, tá, gente? Tá, falei para vocês que agora, né,
o que eles vão produzir é esse ideal, né? É esse realismo, é o que eles veem, né? É realidade tal como davam. Compreendem a anatomia, eles vão ter essa ligação muito forte, muito fidedigna com o real, né? Já que eles estão aprendendo o corpo humano. Então, os temas que eles mais usavam, eles vão utilizar, né? São os retratos, são as paisagens, a mitologia também vai ter destaque. Então, a gente fala até nos tartarugas ninjas, né? É muito engraçado que dos artistas, né, desse período, a gente fala lá dos tartarugas ninjas, para vocês não se esquecerem. Ah, eu amo os tartarugas. Eu amo os Eu tartarugas. também. Veio com uma nova... Como é que fala? Danilo é o próprio Donatello. Olha, Eu olha, sujeito de recuperação já. Ah, quem falou foi Danilo? Foi eu. Eu tô achando que é aluno, Danilo. Ô, Rosa. É da minha época, os tartarugas. É da época, hein, Danilo? Não, Danilo é novinho. É bebê. Não, na minha época não, eu acompanhei depois. Ei, eu quero... Então a gente... Oi? Rosa, Oi. Se não for te perturbar muito, eu quero falar rapidinho do Alunos Book. Tem como? Ah, tem, fica à vontade. É coisa rápida, tá? Eu penso que você já falou alguma coisa durante sua aula que os professores estão lançando no sala de aula, correto? Isso. Então, pessoal, as atividades estão sendo lançadas na sala de aula. Vai aparecer para vocês atribuído, tá? Ou tarefa a cumprir. Então, aquilo que tiver como marcar como você realizou, beleza. Só fazer a marcação. Aquilo que estiver como atividade que estiver como atribuído, que vai ser a aula, então não precisa marcar nada não, tá? Só visualizar e avançar. Ok? Quem tiver alguma dúvida em relação a isso, pode estar mandando uma mensagem no privado. Mas foi enviado também um tutorial para as famílias, antes do recesso, tá bom? Fechou? Rosa, pode dar continuidade aí, tá bom? Ah, falou, Obrigado. Danilo. Obrigadão, Valeu. hein? Tchau. Falou, tchauzinho, beijo. Beijo. Gente, então, como a gente estava falando, os tartarugas, então, vai ser os nomes artistas de destaque nesse período, né? O Leonardo, Rafael, Michelangelo e o Donatello. Então, só para vocês não esquecerem mesmo, né? Por isso que eu dos tartarugas ninjas. Então, o realismo, como eu falei, eles vão ter esse contato com a anatomia e tudo mais, então vão reproduzir as imagens humanas muito real, né? Então, eu trago uma imagem aqui para você, só para a gente ver como, né, a Mona Lisa vai reproduzir, ter várias releituras dela no decorrer, né, dos tempos. E usa uma técnica chamada escorvo, né? O Leonardo da Vinci, se você notar, qualquer lado que você esteja, ela parece que ela está olhando para você, né? Então, a técnica aí se chama escorvo, tem ação. Se vocês repararem bem, qualquer cantinho é reprodução. Então, eu falei para vocês, ó, a perspectiva na obra, né? Que ele faz desse esfumato atrás, né? Então, a gente não sabe. Então, Rosa, quem foi? O que você tem para falar? É uma interrogação para todo mundo. A gente não sabe se essa mulher existiu, a gente não realmente é uma mulher, a gente não sabe se ela pousou para ele parou e a construiu. Então, é realmente uma interrogação aí quando a gente fala da Gioconda ou Mona Lisa. São os dois nomes aí que podem ser
que tem referência quando a gente fala dessa obra. Então, aqui eu coloquei algumas releituras, só para dar uma descontraída, a gente dá uma olhadinha, ó. Uma, né? Antes, quando falta um, falta muito. Então, essa pecinha aí do quebra-cabeça. Eu acho que a que vocês viram mesmo, que estava na mídia, tal, foi daqui, né? Do Bombril, desse cara aí do Bombril, mostrando, então, fazendo propaganda aí da Monbiju. Certo? Tá, vamos dar continuidade Ô, aqui. tia, Rosa, Oi. é verdade que ela estava grávida ou pós-parto, alguma coisa assim? Que dizem por Então, é o aí. que eu falei, Marina, fica uma interrogação, falar assim, gente, é isso, é aquilo, fica uma interrogação falando de quem foi ela realmente, entendeu? Esses tempos não, já tem uns 2 anos, tal, passou até no Fantástico, mostrando, tinham achado, né, sítios arqueológicos, uns ossos, tal, aí supõe-se que era, né, que era lisa, tal. Então, não tem nada de concreto. Então, se você jogar lá na internet, você vai ver várias histórias falando. Então, não tem um real aí que eu possa declarar para você quem foi ela, né? Como eu falei, se posou, se ele idealizou, se existia, se era um amor, se não era, se era uma mulher, a gente não sabe real aí quem foi a Mona Lisa. Só que a gente sabe que ela é uma das mais famosas aí do mundo, né? Aqui, ó, falei com vocês que os temas que eles retratavam eram de pessoas, né? Olha lá, ó, pessoas, mitologia, paisagens. Então, tem outra imagem aqui da mitologia, né? O Nascimento de Vênus, de Botticelli, que foi também uma das imagens muito marcantes no Renascimento. Então, a gente está falando só, ó, isso tudo é só de técnicas, de recursos que surgiram nesse período. A gente não falou de arquitetura, a gente não falou de escultura, nada. Então, para vocês que era um período, né, que buscava esse ideal de beleza, buscava essa harmonia, equilíbrio, né, que o racional tomou conta, tal, enfim. Eles vão desenvolver uma técnica chamada técnica de pirâmide, composição geométrica, pirâmide, enfim. Por que eles faziam isso? É aquilo que eu falei para vocês, para ter esse equilíbrio na obra. Então, quando eles construíam, não tem outro elemento, outra forma não, tá, gente? Geométrica, é a pirâmide. Então, quando eles faziam, né, nas composições, né, construindo lá, faziam essa pirâmide, a gente vê que a imagem tornava harmoniosa, ia ter um equilíbrio em todo esse final, em todo esse conjunto. Por que a gente está falando muito em equilíbrio e harmonia? Porque quando eu chego lá no Barroco, que vai ser o outro período artístico que a gente vai ver, a gente vai falar em total conflito, em total desequilíbrio, né? Que vocês vão ver lá, a reforma, a contra-reforma, tal. Então, isso tudo, esse equilíbrio todo que a gente vê aqui, a gente vê depois nas imagens lá das esculturas, da arquitetura, que eles vão seguir sem a linha aí. Então, é um período total desse equilíbrio, como eu falei para vocês. Beleza? Então, falei então da pintura a óleo que surge nesse período. Então, um outro artista, né, holandês, o Jan van Eyck, que a gente vai ver um pouquinho dele, ele vai mostrar isso, imagens, total realismo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Achei que tinha colocado só no início, mas eu coloquei aqui também. Então, como eu falei para vocês que vai surgir esse óleo, que vai deixar, né, a base lá
da pintura anteriormente era o ovo, né? Agora, quando a gente vem para pintura a óleo, é o óleo de linhaça, né? Que, como era um período deles construírem muito detalhado as imagens, buscando essa perfeição e tudo mais, a secagem com o óleo de linhaça demorava mais, né? A pintura a óleo. Então, deixava o artista mais à vontade dele trabalhar mais lentamente nesses detalhes aí que ele ia construir a obra. Olha a obra aqui que eu estou falando para vocês. Uma que vai ter muito destaque aí. Ó. Aí tem toda uma interpretação da obra. Vai ser o casamento, né, desse casal aí, Arnolfini. Eu vou tentar passar um videozinho que é betinho, que fala da interpretação dessa obra aí. Então, olha o que eu falei, os detalhes minuciosos, até a textura nos tecidos das roupas dele. A mulher, Rosa, a mulher tá aí? Não, isso daí era a tendência do momento, essa roupa aí. O cabelo dela também é tendência do momento. Super estiloso, né, gente? Esses chifrinhos aí, não sei se vocês pegaram, tinha uma novela recente, tá, gente? Que até a Tata Werneck, ela participava, acho que era da novela das 6 ou das 7, que ela tinha esse corte aí, que tinha uns 2 chifrinhos assim. Eu esqueci a novela. Mas era tipo novela de época, essas paradas. Ela tinha um corte assim que tinha o chifrinho. Então, eles mostram todos os detalhes ali desse momento, esses recursos, né? Ó, perspectiva, os detalhes, o que eu falei para vocês. Eu vou tentar passar aqui. Deixa eu ver aqui. Calma aí, hein? Deixa eu tentar abrir a tela toda aqui. Tá aparecendo para vocês pinceladas de arte? Tá? Sim, sim. Sim? Então, vamos lá, hein? Rosa de Jan van Eyck, pintor holandês do século XV, representa um casamento. Ele, Giovanni Arnolfini, um rico comerciante italiano em Bruges, segura a mão de sua futura esposa. Giovanna Senami observa seu noivo com submissão. Giovanni se dispõe a fazer o juramento com a mão levantada. Mas onde estão o padre e as testemunhas do casamento? Tá aparecendo, gente? O espelho na parede ao fundo nos dá... Tô ouvindo só o áudio. Eu só tô eu escutando também. Eu tô vendo só a foto, o vídeo não. De azul é o próprio... Ah, peraí, então. Calma aí. Voltou para minha imagem agora, né? Deixa eu tentar abrir aqui, peraí. Acho que agora vai passar. Deixa eu só... O vídeo é um vídeo curtinho, tá, gente? Não é vídeo longo, não. Famosa de Jan van Eyck, pintor holandês do século XV, representa um casamento. E aí? Agora tá aparecendo o vídeo. Tá. Falecido em Bruges, segura a mão de sua futura esposa. Giovanna Senami observa seu noivo com fissura. Giovanni se dispõe a fazer o juramento com a mão levantada. Mas onde estão o padre e as testemunhas do casamento? O espelho na parede ao fundo nos dá a resposta. Diante dos noivos estão as testemunhas. Um homem vestido de vermelho e o outro de azul é o próprio pintor. Escreveu em latim sobre o espelho. Jan van Eyck esteve aqui em 1434. Não há um padre realizando a cerimônia, porque até o Concílio de Trento não era obrigatória a presença de um padre. Os Arnolfini e o Senami eram membros da alta burguesia,
Esta obra, mais que um retrato, era um contrato nupcial. Um documento gráfico que tinha que deixar claras sua religiosidade e sua condição de bem-estar. Tem um papel importante em um cuidadoso cenário que rodeia os noivos, provas das cenas da paixão de Cristo na moldura do espelho. O próprio espelho imaculado é um símbolo de... A solitária vela acesa em plena luz do dia no candelabro de 6 braços simboliza Deus, que tudo vê e que santifica o casamento. O terço sugere a virtude da noiva. O cachorrinho representa a felicidade. Os pés descalços evocam o vínculo sagrado do matrimônio e remetem ao fato de pisar terra sagrada. As então caríssimas, conhecidas na época como maçãs de Adão, lembram o estado de inocência de Adão e Eva antes de cometer o pecado original. Santa Margarida aparece na cabeceira da cama como patrona dos partos. O dragão é seu atributo tradicional. Mas Turus Arnolfini também quiser ver sua riqueza. É só ver o vestido de Giovanna, que é a última moda da época. Assim, o ventre inchado, onde muitos viram uma gravidez, era na verdade um capricho da moda do século. O próprio Evanik o pintou na Virgem da Anunciação, que hoje se encontra no Museu Metropolitano de Nova York. Também era moda a frente raspada e o tocado com chifre, como podemos ver neste retrato do artista. Hoje, esta pintura não é só o testemunho de uns costumes, como também é um exemplo da maestria excepcional do autor. Jan van Eyck foi um dos primeiros que soube pintar de forma realista o espaço tridimensional, isto é, a profundidade, aplicando as leis da perspectiva linear. Também trabalhou a iluminação e gerou nesta obra um foco de luz lateral, 2 janelas. Uma delas só podemos ver no espelho. Como bom pintor holandês, Jan van Eyck cuidava dos detalhes até a obsessão. Cada objeto do quadro é um prodígio de meticulosidade que se faz evidente nas maravilhosas texturas, nos valiosos vidros coloridos da janela ou no reflexo da luz nos objetos. Para conseguir uma gama de cores tão rica, ele usou uma técnica muito inovadora naqueles tempos, a pintura a óleo. Jan van Eyck situou a pintura flamenca do no mesmo nível que os primórdios do Renascimento italiano. Obrigada, Jan van Eyck, por estas pinceladas de arte. Vocês já sabem, vocês têm um... Vamos lá, gente. E aí? Viu a interpretação da obra, como ele... minuciosamente os detalhes que ele colocou ali, que deixou em evidência, que a gente nem tem esse olhar, né, para a obra, mas ali foi longe, né? Deixa eu ver se eu acabei aqui. Cadê? Só para afinar aqui, né? A pintura vai se tornar naturalista, como eu falei para vocês, o que eles vão, né, colocar com total realidade. Não mais realizando uma representação intuitiva, simbólica e idealizada. Então, nada de idealizar. Eles vão mostrar ali o que real que eles veem, certo? É nesse período, então, que surge a assinatura do artista nas obras, né? Que a gente, né? Hoje e tal, surge nesse período do Renascimento essa questão de assinar seu próprio trabalho, né? Que, querendo ou não, quando você assina seu trabalho em si, ele vai com proporção maior, vai ter uma proposta de um olhar, né, das outras pessoas, da sociedade, mais amplo em si, certo? Aí eu trago outro artista aqui, o Tiziano, que ele vai falar um pouquinho da nobreza, né? Vai usar esse naturalismo, detalhes,
Então, vai continuar essa linha aí. Então, arquitetura, escultura, tudo mais, a gente dá outra aula para não a cabeça de vocês, certo? Mas, basicamente, nascimento, né? Como começou, né? Quais os ideais, as técnicas, o que eles utilizavam e tudo mais. É isso daí, beleza? Lá, como o Danilo falou, gente, lá então, no sala de aula, tem essa atividade, quem está com o livro aí, essa atividade da página 110. Então, são perguntinhas que vocês conseguem responder agora numa boa, se entender o que eu, né? Tá bem explícito as respostas, o que quer na atividade, né? No comando. Então, vocês vão colocar lá, anexar lá. Então, eu vou colocar lá, para já que, né, tem a frequência, os professores fazem isso, vou colocar assim, mandar a resposta, vou editar lá, beleza? Então, não deixe de fazer não, tá? Como eu falei, a prática de vocês, né, mas vai ter um valor significativo, beleza? Alguma dúvida? Querem falar algo, abafar? Alguma novidade? Eu olhei essa Oi. Viu meu atividade lá no trabalho? online e você pediu para fazer de um outro, né? Assim que não precisa fazer. Porque lá você registrou para fazer até a 4. 4, falei? Ai, Jesus, peraí. 1 a 4, descreva um... Beleza, então. Eu achei que eu tinha colocado 1 a 5. É muita informação para a cabeça da tia, tá, gente? Show, pode ser 1 a 4. Tá, vou até anotar aqui. Fala, Kai, para nós. Viu meu trabalho? O trabalho do primeiro semestre? Aquele Ah, eu vi. Eu dei nota. mosaico. Não? O mosaico. Vi. Mas você tá sem nota lá no sistema? Não, só perguntando, porque às vezes Tá. Você deu um show, vai que Kai. não manda É. o e-mail e eu fico preocupado. Não, deu um show. É o trabalho de vocês. Os que fizeram, realmente ficou muito bonito. Tem tudo arquivado aqui. Tá tudo lá no meu, ou aqui pelo WhatsApp. Deram, ó, um show de bola. Sim, tá? Procurando fazer com perfeição, detalhes, não é fazer por fazer, né? E aí? Mais alguma coisa? Marina, Júlia, Lucas, Não, Matheus, tudo de boa. Lourenço, tá de boa? Então, ó, qualquer dúvida, Flavite, Ana Clara, Maria, Luísa, Pedro, Bianca, me mandar, Cassiana, um zap. Não deixe de falar, meninos, que eu puxei a orelha lá no privado, né? Cobrando atividade, tudo, né? De alguns. Não vamos deixar em cima da hora para a gente ficar tranquilo, né? Porque quanto mais acumula, aí a gente fica doidinho depois para colocar as coisas em dia. Eric tá aí, né, Eric? Apareceu, né? Gente, beleza? Então, por hoje, bom semana, bom descanso. Fiquem com Deus. Beijos. Tenho saudade de vocês, tá? Tchauzinho. Tchau, Caio. Tchau. Tchau. Tchau, Duda, Isa, Rânia, Caio, Lara, Sara, Lívia, Samuel, Pedro. Aqui. Tchau. Tchau, Antônio, Lara, Matheus. Tchau. Beijos, beijos. Fiquem com Deus.